Eu gostaria hoje, dentro desse projeto, compartilhar com vocês sobre o tema O Dilema de um Profeta. Marque bem, o dilema de um profeta. E o nosso personagem, ou o personagem que estaria usando como base, não quero falar da vida dele, mas quero usá-lo como base, é o profeta Jonas. Por isso, se você quiser, já abra sua Bíblia no livro do profeta Jonas. Mantenha sua Bíblia aberta, que a minha palavra se baseará exatamente na vida deste profeta. Conhecemos muito pouco a respeito desse profeta, a não ser que ele exerceu o seu ministério no 8º século antes de Cristo, provavelmente por volta de 753, por aí, filho de Amitai, fazia parte do reino de Israel. Lembre que naquela época o reino de Israel foi dividido, reino do sul, reino do norte. Ele fazia parte do reino do norte e exerceu o seu ministério na época de Jeroboão II. O momento delicado da nação de Israel e também das nações da época. E aquele homem então recebe uma missão árdua, difícil, de levar uma palavra a uma cidade nada mais, nada menos do que a cidade dos ninivitas. Cidade essa fundada pelo bisneto de Noé, que quem governava na época era os assírios. E ele recebe essa responsabilidade de levar uma palavra de alerta em relação àquela cidade. Estou apenas passando isso como um pano de fundo para nós entendermos basicamente quem é o profeta, em que situação ele vivia. Mantenha sua Bíblia aberta, e o primeiro texto que eu gostaria de ler com vocês capítulo 1 de Jonas, do versículo 1 ao versículo 3. Acho que está aqui também. Veja, vamos nessa versão mesmo. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem, presta atenção: vá depressa à grande cidade de Nínive e prega contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarse. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarse, para fugir da presença do Senhor. Baixe a sua cabeça, peça ao Senhor que fale ao seu coração. Peça a Ele que venha trazer do alto a revelação de entre as linhas, e que o Senhor possa falar, e que nós possamos sair daqui com a perspectiva melhor daquela que nós entramos aqui. Porque Deus nos reuniu aqui nesta noite, porque Ele tem um recado, diretamente, especificamente, para cada um de nós. Baixe a sua cabeça. Pai, no nome de Jesus, estou feliz de estar aqui nesta noite. E a única coisa que eu tenho pedido ao Senhor, e continuo pedindo, é que não seja eu como homem que fala, mas que a sua palavra possa ser transmitida através desse pequeno homem que depende completamente do Senhor, e tu sabes disso. Fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Como já fiz um pouco de introdução, Jonas foi chamado para ir a essa cidade, e ele desce para um porto, uma cidade pequena, né? Jope. Para quem sabe, se não sabe, fique sabendo, Jope hoje é nada mais, nada menos que Tel Aviv. É o único porto que tem em Israel. Qualquer pessoa que for para Israel necessariamente
seja de avião ou de navio, tem que chegar em Tel Aviv. Lembrando que a cidade de Jerusalém não tem aeroporto. Então a capital mundial de Israel é Tel Aviv. A capital histórica é Jerusalém. E exatamente, Deus manda aquele homem para lá. Ele então sai e vai. Quando ele chega, ele pega um navio e vai para uma direção diferente. Ele sai da cidade de Jope, pega o navio e vai para Tarse. E a Bíblia diz que fez aquilo para fugir da presença do Senhor. Porque ele estava vivendo um dilema. Qual era o dilema dele? Ele estava diante de Deus, ou seja, Deus o havia chamado para uma tarefa. Só que ele iria levar uma palavra para o povo mais cruel da época. E ele tinha uma percepção de quem era aquele povo. Os ninivitas nada mais, nada menos era o povo dos assírios, povo cruéis, que invadia nações, fazia a das maiores atrocidades que você pode imaginar. Para você ter uma noção, era costume deles cercar uma cidade até que ela ficasse fraca de fome. Depois invadia a cidade, e entre as atrocidades que eles faziam, eles pegavam os reis, as pessoas mais importantes, vazavam os seus olhos, antes matavam os seus filhos diante dele, matavam-se as crianças, matavam-se as suas esposas, depois furavam os olhos das pessoas mais importantes. Um outro hábito daquele povo era pegar as mulheres grávidas e simplesmente fazia o parto, abria a barriga das mulheres grávidas, arrancava o feto e jogava. Amarrava, por exemplo, uma pessoa num animal, uma pessoa na outra, de um lado e de outro, um animal corria para um lado e para outro. Veja o tamanho da atrocidade desse povo. Agora Jonas conhecia aquele povo e viu naquele momento a oportunidade de se livrar de um problema futuro, de se livrar daquele povo. Aí ele entra em choque, algo que depois, se você conhece, você vai pesquisar, pode fazer isso. Ele fez isso mais ou menos no ano de 800 ou 758 mais ou menos. E no ano 722, aquele mesmo povo invadiu o reino do norte, cuja capital era Samaria, e levou cativo o reino do norte. Jonas sabia disso, entra em conflito. Por isso Jonas pega o navio e vai para outro lado. E a Bíblia diz que veio uma grande tempestade naquele mar. Deus mandou uma tempestade. Veio grande, o vento fez grandes tempestades, ao ponto do navio quase afundar. E os marinheiros pegavam tudo que tinha e jogavam fora, para se livrar do peso do navio, ou do peso da mercadoria. E Jonas simplesmente dormia no porão do barco. Simples assim. Até que os marinheiros chegou e perguntou: o que vocês estão fazendo? Quem é você? E ele se identifica. E eu quero resumir. E a Bíblia diz que Jonas não disse: o problema aqui sou eu, joga eu na água. E ele foi jogado na água. A Bíblia diz que Deus preparou um grande peixe e veio engolir o Jonas. E ele passou 3 dias e 3 noites na barriga daquele peixe. Irmãos, eu só acredito nisso porque está na Bíblia, e Jesus depois confirma isso. Porque segundo os especialistas, a possibilidade de uma pessoa ficar na barriga de qualquer peixe é 0. E já acham que é baleia. Se for baleia, ela tem um ácido gástrico, um suco gástrico, que em 3 horas tudo que ela come se dissolve. Mas a Bíblia diz que ele passou 3 dias. Eu só acredito que está na Bíblia e Jesus falou, porque não dá para acreditar. Mas Jesus disse que é, então é, deixa para lá. E aconteceu, ele falou, acabou. Diz que no 3º dia o peixe joga ele fora. E Deus então diz de novo para ele: vai. Agora ele vai. Ele andava na cidade de Nínive, simplesmente assim, por 3 dias, percorreu toda a cidade, dizendo: vocês vão ser consumidos, vocês vão ser consumidos, Deus vai matar vocês. Simples assim. E para surpresa de Jonas, eles se arrependem. Desde o rei, quando o rei fica sabendo, a Bíblia diz que todos entraram em jejum e pano de saco. Do rei ao jumento ficou sem comer.
tudo se converte. E Deus muda de ideia. Aparece 2 vezes na Bíblia a expressão que Deus se arrependeu. Aparece uma lá no livro de Gênesis, quando a Bíblia diz que Deus arrependeu de ter feito o homem. Ali não é um arrependimento de ter feito coisa errada, não é arrependimento disso, é uma sensação de dor no coração, de ter feito porque o homem fez aquilo. E aparece no livro de Jonas a nova expressão: Deus se arrependeu e não matou. Ali já mudou de ideia. Ou Deus queria matar e depois mudou de ideia pela atitude deles. Mas isso entristece o profeta, porque o profeta esperava ficar livre daquele povo que posteriormente iria invadir Israel. Inclusive alguém conhece a história. Eles se convertem, mas depois eles voltam a praticar a maldade. E depois é advertido de novo, agora de longe, pelo profeta Naum. Mas não adiantou. Mas eles continuam fazendo maldade. Inclusive um dos reis foi Senaqueribe, que tentou invadir o reino do sul. E numa só noite, Deus enviou um anjo e matou 185 mil numa só noite. E o rei voltou para casa. E foi destruído. Invadido pelos babilônicos depois. E a Babilônia toma agora o controle de tudo. E Nínive desaparece. A nação assíria. Então Jonas viu ali uma tristeza. E começa a chorar e lamentar diante de Deus. Agora, sabe o que é que me estranha? E é isso o centro da minha palavra hoje. Porque quando eu olho a história de Jonas, eu me sinto em muitos momentos parecido com Jonas. E aí me preocupa, me entristece. Eu olho para aquele homem, olho essa história, e às vezes eu me identifico com aquele homem. Escute bem. Eu quero falar em primeiro lugar sobre a semelhança nossa com Jonas. A primeira coisa que eu acho interessante, que diante dos dilemas naturalmente decidimos de acordo com as nossas, o quê? Convicções. Ou seja, nós somos semelhantes a Jonas. Deus ordena a Jonas aí, mas Jonas diante daquele dilema, Jonas toma uma decisão de acordo com o quê? As suas convicções. Jonas não leva em conta aquele povo. Jonas não olha para aquele povo. Jonas não tem misericórdia daquele povo. Jonas quer ver o fracasso daquele povo. E Jonas muito menos leva em consideração a vontade de Deus. Às vezes nós somos semelhantes a Jonas nesse aspecto, porque diante dos dilemas nós decidimos de acordo com as nossas convicções. Somos muito nós. Eu acho isso, eu penso assim, eu penso dessa forma. Eu sei que eles são assim, mas realmente eu acho, eu vou viver assim. Irmãos, muitas vezes nós fazemos isso em nome do Senhor. Às vezes nós somos semelhantes a Ele, até mesmo quando devemos submeter à vontade de Deus. Eu me assusto. Quantas vezes nós damos mais voz aos nossos sentimentos, às nossas vontades, às nossas convicções. Nós somos semelhantes também, porque nas tempestades naturalmente escondemos como se nada tivesse acontecendo. O navio estava se despedaçando e Jonas simplesmente vai para o porão do barco e vai dormir, tranquilo, como se nada tivesse acontecendo. Às vezes nós escondemos, porque achamos que o problema não é nosso. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu quero fazer uma aplicação rápida sobre isso. O mundo está acabando. Estamos vivendo um momento difícil. E às vezes os profetas de hoje, a igreja simplesmente se esconde. E às vezes usa aquela mesma expressão que Caim usou quando um dia Deus chegou para Caim e perguntou: onde está o teu irmão? Alguém lembra o que Caim respondeu? Sou eu por acaso tutor do meu irmão? Ou seja, eu não tenho nada a ver, eu não quero nem saber onde está meu irmão. Irmão, muitas vezes o mundo está caminhando para o desastre, e a igreja simplesmente fazendo a oração do fariseu: ah, Deus, que maravilha, porque eu não sou como fulano, eu não sou como ciclano, eu não sou pecador como eles, eu ajo diferente. Às vezes eu fico pensando: meu Deus,
O mundo está caminhando para desastre e nós estamos escondidos diante do nosso conforto, como se nada tivesse acontecendo. Eu quero perguntar: onde estão aqueles que estão incomodados com a situação que está o mundo? Eu faço uma pergunta: será que nós não estamos com o mesmo espírito de Jonas? E você me pergunta: mas eu não tenho nada a ver com isso. E quem sabe tem. O problema é que às vezes temos. Por quê? Porque nós temos dois tipos de pecado, pelo menos: o pecado da comissão ou da omissão. Eu posso estar causando um problema para a sociedade, porque eu posso estar fazendo coisa errada, mas eu posso estar trazendo um problema para a sociedade quando eu deixo de fazer o que é certo. Jonas trouxe um problema sério para os marinheiros. Os marinheiros não tinham nada a ver com isso. Mas não foi porque Jonas fez alguma coisa de errado, porque ele deixou de fazer o que era certo e veio a consequência. Olha aqui para mim: quando um profeta deixa de fazer o que é certo, ele causa problema na sociedade onde ele está inserido. Ele não precisa matar alguém para se tornar um assassino. É só ele deixar de fazer o que é certo e deixar alguém morrer e se tornar assassino também. Existe uma palavra, se não falha a memória, de um americano, que ele diz que o problema da sociedade não é o grito do pecador, mas é o silêncio do justo. O grande problema da sociedade nem sempre é quem pratica o mal, é quem não livra-os de praticar o mal. Quem sabe o que deve fazer e não faz. Às vezes eu olho para Jonas e falo: meu Deus, como eu pareço com esse cara. Porque muitas vezes eu vejo as coisas acontecendo do meu lado, eu simplesmente ignoro. Eu dou de ombro e disse: que eu tenho a ver com isso? Os marinheiros estavam lá sofrendo. Chega para Jonas e diz: quem é você, cara? Vamos. Eu sou um judeu, sirvo ao Deus vivo. Depois que havia lançado sorte, e caiu sobre Jonas. Quem é você? Ele se identifica. Mas até aí ele diz: clama ao teu Deus, nos ajude, faça alguma coisa. Porque Jonas tinha dito a eles que ele estava em desobediência, mas ao mesmo tempo estava dormindo. Olha aqui para mim, por favor, ouça. Muitas vezes nós sabemos o que devemos fazer, e até falamos que devemos fazer, mas não fazemos. Eu sei que eu tenho que fazer isso, então faça, meu filho. Eu sei o que eu deveria estar fazendo, então faça alguma coisa. A minha nação está mal, e eu pergunto: o que você tem feito para mudar a nossa nação? O fulano está passando por um problema, o que você tem feito? O que eu tenho feito para mudar a vida daquela pessoa? Quer ver eu fazer uma pergunta? Quantas pessoas essa semana você ligou e falou de Jesus para ela? Quantas pessoas você ligou e convidou para estar aqui hoje ouvindo essa palavra? Quantas pessoas você visitou essa semana? Por quantas pessoas você orou e pediu a salvação dela? Quantas vezes você orou pelo Brasil essa semana? Mas somos capazes de ir para redes sociais e falar mal do nosso governo cometendo um pecado, e assim sucessivamente. Falamos das pessoas que estão erradas, mas a pessoa é: o que eu tenho feito? Não, eu estou no meu porão de descanso, eu e minha família está bem. Então tá. Aí eu fico olhando e perguntando, olhando para mim perguntando: Geraldo, você não parece com Jonas? Pior que eu pareço. O duro que eu pareço, eu tenho alguma coisa dele. Somos semelhantes a ele, porque sentimos bem e até torcemos pelo fracasso dos nossos inimigos. Quer ver? Quando uma pessoa que faz o bem, uma pessoa que você considera que é uma pessoa maravilhosa, está passando por uma dificuldade,
Qual o sentimento que você tem? Meu Deus, coitado. Senhor Jesus, ajuda aquela pessoa. Porém, quando acontece a mesma coisa com aqueles que você não vai com a cara dele, aquela pessoa que lhe ameaça, qual é a sensação que você tem? Não vou nem falar nada. Deixa para lá. Olha e diz, está sofrendo aquilo, porque merece. Está pagando um preço porque errou. Às vezes nós temos alegria ou satisfação e torcemos para a desgraça daqueles que não vai com a nossa cara, ou não concorda com a gente. É lamentável dizer, eu vou falar isso aqui, nunca falei isso em público. Certa feita, uma pessoa estava conversando com uma viúva, escute. E aquela pessoa olhou para a viúva e disse, é sério, essa pessoa que conversou está aqui. Conversando com aquela mulher. Senhor, irmão, que isso? Seu marido morreu. Meus pesos, ela disse, não. Eu torci para ele morrer porque ele não prestava. Crente. É sério. Sabe por quê? Porque quando as pessoas que não vai com a nossa cara ou não comunga as mesmas opiniões, nós até torcemos para o fracasso dela, mas oramos por aquelas que supostamente achamos que é boa pessoa. A mesma coisa de Jonas. Jonas queria mais, era a morte dos ninivitas. Às vezes nós parecemos com ele. Agora tem uma coisa, precisamos aprender algumas verdades em relação a Jonas também. Porque às vezes nós assemelhamos a ele em algumas atitudes, mas precisamos aprender algumas verdades com o profeta Jonas. Primeiro, ser honesto, independente da circunstância. Olha aqui para mim. Estamos vivendo uma geração que gosta de transferir responsabilidade para os outros. Se o problema da igreja não está bem, culpado é o pastor, o Debrano dele, que é o pastor da igreja, ou da liderança, enfim. Se o problema não está bem em casa, o culpado é fulano ou fulano. Jonas poderia ter e fez, como eu já disse, alguma coisa que não agradou a Deus. Mas se teve uma coisa que me agrada na vida de Jonas, foi a honestidade dele. Os marinheiros chegam para ele e perguntam, quem é você, cara? Eu sou judeu. Sirva ao Deus que criou os céus e a terra. E os marinheiros perguntam para ele, e agora? O que eu faço? Sabe o que Jonas faz? Fala, eu sou o problema. Me joga na água. Falar a verdade, ainda que possa vir consequência. Ser honesto. Será que Jonas pensou realmente que viu um peixe para guardar ele? Será que Jonas sabia do livramento de Deus? Ou Jonas colocou a sua própria vida em risco? Jonas provavelmente não sabia a providência de Deus, o que Deus ia fazer. Pelo menos a Bíblia não fala. Mas Jonas se colocou à disposição e disse, Deus, eu sou o culpado, eu assumo a responsabilidade. Olha aqui, estamos vivendo uma geração em que o culpado sempre é o outro. Homens que não têm seus compromissos nas suas casas são irresponsáveis, mas jogam a culpa na família, e assim sucessivamente. Líderes, e assim sucessivamente. Igrejas. Chegou o tempo dos cristãos assumir a sua posição. Mas o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que muitas coisas que nós estamos vivendo aqui nessa terra, a descredibilidade de muitas igrejas, a descredibilidade do evangelho, muitas pessoas não acreditam no evangelho, e o culpado disso sou eu, é você que não vive um evangelho que agrada a Deus. Viva um evangelho que glorifica a Deus, e as pessoas desejarão conhecer o Deus que você serve. Assume isso. Jonas disse, eu sou o problema. Eu tenho que saber que muitas pessoas que estão morrendo, indo para o inferno, alguma culpa é minha, porque não preguei para essas pessoas.
não trouxe o conhecimento que ela precisava, não deu um testemunho que vale a pena ser seguido. Faça como Jonas. Jonas disse: sou eu o problema. Sou eu. Eu tinha um problema quando eu era criança. Eu já expus a minha vida muitas vezes em risco. Já expus mesmo, não tem tempo de eu contar aqui. Mas quando eu era criança, desde criança eu tinha um problema. Menino faz arte, né? Aprontava, e eu gostava de fazer arte. Eu não tenho tempo para contar para vocês as coisas que eu aprontava. Mas alguns dos meus irmãos, quando fazia as coisas erradas, diziam: não conta para o papai. Eu dizia para eles: se me perguntar, eu conto. E apanhei muitas vezes por isso. Meu pai não batia não, mas minha mãe gostava. Pensa na mulher assim, gostava de bater. Geraldo, quem fez isso? Eu. Foi você? Não foi. Quem foi? Foi fulano. Você viu? Vi. Já tive muito problema com isso. Se me perguntar, eu falo. Se não me perguntar, eu fico calado. Mas se precisar de falar, eu falo. Sabe por quê? Porque isso faz parte de uma essência de uma pessoa que tem um caráter trabalhado. Jonas poderia ser, igual eu falei, cheio de defeitos, mas tinha uma coisa. Jonas disse: o problema sou eu. O que tem que fazer? Me joga na água. Se você quer livrar do problema, livra-se de mim, porque o problema sou eu. Vou falar algo aqui. Eu durante muitos anos orei e continuo orando a Deus. Deus, o dia que eu for problema no reino do Senhor, atrapalhar as pessoas, eu não quero mais ser quem eu sou. Eu quero viver enquanto eu puder ser útil na vida das pessoas e glorificar o seu nome. Fora disso, a vida para mim não tem sentido. Seja honesto. Segunda verdade que eu quero aprender com Jonas é obedecer a Deus mesmo não entendendo. Jonas não estava entendendo nada. Ele apenas sabia o que Deus poderia fazer. Mas Jonas não estava entendendo porque Deus não queria eliminar aquele povo. Jonas não quis na sua cabeça. Por que Deus está fazendo isso? Deus sabe da crueldade desse povo. Esse povo vai ser problema para nós. Mas Deus na segunda vez disse: Jonas, vai lá. Ele falou: agora eu vou. Ele foi. Mesmo não entendendo, ele obedeceu a Deus. Olha aqui para mim. O reino de Deus não é para ser entendido. O reino de Deus é para ser obedecido. Os valores de Deus não se questiona. Se Deus mandou, então faça. Se Deus proibiu, não faça. Isso é reino, isso é valor do reino. Por quê? É problema de Deus. Foi Ele que disse, não foi eu. Foi Deus que disse: vai lá, eu vou. Não vai, eu não vou. Vai por esse caminho, eu vou. Você está proibido de passar por aqui, eu não passo. Por quê? Porque a gente não tem porquê. Eu não preciso entender. A Bíblia diz que os planos e os caminhos de Deus são diferentes dos homens. Os pensamentos de Deus é diferente dos meus pensamentos. Eu não preciso questionar Deus. Eu preciso apenas dizer: Deus, eu estou aqui. Manda para onde o Senhor quiser, faça o que o Senhor quiser. Tem um texto da palavra de Deus, que é Atos capítulo 16, que me implica. Muitas vezes me implica, mas Atos 16 me implica. A Bíblia diz que Paulo estava navegando para uma região de Bitínia, mas passando perto de Troade, diz a palavra de Deus que o Espírito de Deus impediu que ele fosse para a Ásia. Quem impediu? Quem? O Espírito de Jesus. Queria ir. Jesus falou: não. O que é que Paulo estava querendo fazer? Passear? Não. Pregar o Evangelho. Agora por quê? Não sei. Paulo não perguntou para Deus por que ele não podia ir para Bitínia. Simplesmente contornou e ficou em Troade. À noite veio a Paulo uma visão dizendo, um jovem gritando na Macedônia: Paulo, passa para cá. E Lucas diz: entendendo que era o Espírito de Deus
Fomos para a Macedônia. A primeira cidade que ele desceu foi Filipos. Quando chega em Filipos, eles descem. A primeira coisa que Paulo recebe ali é uma grande festa. Não! Sabe o que é que Paulo recebe? Ali, prisão. Ele vai para a cadeia e apanha. Eu, no lugar de Paulo, eu tinha que passar pelo menos uns 6 meses murmurando, falando mal de Deus. Eu tinha escrito lamentações do Novo Testamento. Ele foi para a cadeia, apanhou. E os irmãos sabem o que aconteceu. A história do carcereiro. À noite Deus veio, aparece para ele. As correntes caem. Os carcereiros não falam o nome, queria se suicidar. Paulo disse: não faça isso, não faça, porque nós estamos aqui. Deus proíbe ir para a Ásia e manda para a Europa. Paulo não questionou por quê, mas foi. Chega lá agora, Paulo vive isso. E dali surge uma igreja, a igreja dos Filipenses, que a igreja em que Paulo escreve, cujo tema é alegria. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, porque alegrai-vos que perto está o Senhor. Uma igreja resultado de uma decisão sem entender. Escuta aqui, não precisa entender plano de Deus. Você nunca vai entender os planos de Deus, mas eu quero desafiar você a acreditar em Deus, mesmo quando você não está entendendo. Obedeça. Jonas não entendeu nada. Ele vai e começa a falar para aquele povo. Ele não entendeu nada, mas querendo ou não, Jonas ama aquele povo. Não com o amor dele, mas com o amor de Deus. Porque ali estava sendo manifestado o amor de Deus. Sabe qual é o problema nosso? É que nós andamos por sentimentos e pensamos que amar tem a ver com sentimento. Escuta o que eu vou lhe dizer. Amar nem sempre tem a ver com sentimento. Existem 3 tipos de amor. O amor eros, que é de um homem com uma mulher. Amor filéu, que é o amor entre família. Amor de pai para filho, mãe para filho. E o amor ágape. E o amor de Deus é o ágape. O amor ágape não tem a ver com sentimento. Eu posso amar alguém no amor ágape, mesmo eu não gostando dela. Deixa eu repetir, pode ser confuso para você, mas essa é a verdade. Eu posso amar alguém no amor ágape, mesmo eu não gostando dela. Jesus disse: ame os vossos inimigos, para que sejais filho do vosso Pai Celestial. Agora eu lhe pergunto uma coisa: qual o sentimento que você tem para com seus inimigos? Aquele sentimento de Jonas. Como é que eu posso amar os meus inimigos, se o meu sentimento é de revolta e vontade de destruí-lo? Mas Jesus disse que eu tenho que amar. Mas Paulo explica isso depois. Ele disse: se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Paulo não disse: olha, primeiro se torna amigo do seu inimigo e depois você dá de comer. Irmão, se eu tornar amigo do meu inimigo, eu não consigo amar o meu inimigo, porque ele deixa de ser o meu inimigo. Amar é prática. É eu ajudar alguém, mesmo quando eu não concordo com ele. Isso é amar no amor de Deus. Jonas obedeceu, mesmo sem entender. Depois ele vai questionar a Deus. Depois ele vai falar com Deus: Deus, eu sabia. Era exatamente isso que eu sabia, que o Senhor é misericordioso. Por isso que eu não queria pregar para esse povo. Então eu tenho que aprender isso com Jonas. Olha aqui para mim. Obedeça a Deus, mesmo quando você não entende. Porque tem coisas que você nunca vai entender. Eu não preciso entender Deus. Eu preciso saber que Ele é Senhor, que está no controle de todas as coisas, que Ele não é apenas o meu Salvador, mas Ele é Senhor também da minha vida. Eu aprendo outra verdade com Jonas.
Reconhecer que os pensamentos e os caminhos de Deus são diferentes dos meus. Jonas disse: olha, Deus, esse não era a minha vontade. Agora eu entendo que o caminho do Senhor é diferente. Eu preciso entender isso. Isso é reino. Reino de Deus e não reino de homem. O reino de homem tem lógica. O reino de Deus, jamais. Porque os valores de Deus é diferente dos meus valores. Aquilo que eu não valorizo para Deus pode ter muito valor. Aquilo que eu acho sem nenhuma importância, para Deus pode ser a coisa mais importante. Aquilo que eu não vejo, Deus vê. Aquilo para mim que eu tenho tanta alegria, tanto prazer de ter, Deus olha e diz: isso é passageiro, não vai valer de nada. O reino de Deus é diferente. O reino de Deus tem outro aspecto. Os valores dele são diferentes. Próximo: conflitos e dilema. Eu quero, antes de compartilhar esse ponto, dizer algo para você. O genuíno profeta, a genuína igreja na face da terra, porque hoje quando fala de profeta as pessoas pensam que é só prever do futuro. Não. Profeta é aquele que traz da parte de Deus a palavra do coração de Deus ao povo. Não é simplesmente aquele que fecha o olho, levanta a mão e diz: eu vou profetizar. Eu também acredito que isso pode acontecer. Mas eu estou dizendo que o profeta é aquele que teve a revelação de Deus ao povo. O sacerdote pegava o pecado do povo e levava para Deus. O profeta pegava o recado de Deus e trazia para o povo. Eu acredito em profecia. Eu acredito que Deus pode usar uma pessoa como profeta. Alguém pode até ser contra isso e pensar que não é verdade, mas eu acredito ainda em Efésios capítulo 4, versículo 11, que ele mesmo escolheu uns para apóstolos, outros para evangelistas, outros para profetas, pastores e mestres. Eu acredito, ali é ministério, é uma questão minha, eu acredito. Mas para mim o profeta é aquele que recebe a palavra de Deus e transmite ao povo como ela é, independente da circunstância, independente de que alguém vai pensar ou não, alguém vai receber ou não, profetiza, fala. E eu quero dizer hoje que precisamos de uma igreja profética nesse sentido. Um povo que tem coragem de falar a verdade, ainda que não receba aplauso. Profeta nunca foi aplaudido. Não conheço nenhum profeta na Bíblia que recebeu aplauso. Nenhum. O verdadeiro profeta, ele vive um dilema. Se não viver dilema, não é profeta. Uma igreja que busca o reino de Deus vai viver o seu dilema. E eu quero falar 3 coisas rápido. Primeiro, esse é o nosso conflito e dilema. Primeiro, se unir ao sistema e tirar proveito. Essa é uma possibilidade. Estamos vivendo diante de um sistema perigoso, aonde nós temos a oportunidade de sermos bem-sucedidos e tirar proveito de tudo isso. Segunda coisa, fechar os olhos e deixar acontecer. É outro dilema. É fácil ir para casa e dormir em berço esplêndido. O mundo está desabando, eu não tenho nada a ver com isso. Meu país está ruim, é problema deles. Tem alguém doente, coitado, deixa para lá. Mas estamos vivendo uma época em que a igreja está fechando os olhos para a realidade do mundo. Você quer ver? Antigamente alguém morria, a gente lamentava. Hoje alguém morre e fala: coitado. Simples assim. A Bíblia diz que ia chegar um dia onde nós não choraríamos a morte dos nossos. Jesus disse que o amor de muitos se esfriaria. O sentimento de amor, de reino, está desaparecendo. Sabe por quê? Porque estamos acostumando com as coisas. Isso é normal. Terceiro, opção:
se posicionar como ser chofar de Deus para os que caminham para a destruição. Agora deixa eu falar uma coisa. Ser chofar de Deus numa geração dessa precisa ter muita convicção, porque humanamente falando não tem proveito nenhum, viu? Provavelmente não teremos proveito se tornarmos um chofar de Deus. Quando eu estava em Israel, fiz uma pergunta, porque sempre lá tinha um guia, ele era o Baeli. Então a gente andava, então a gente fazia perguntas. E a gente perguntava, ele falava e traduzia para nós. E entre outras perguntas que eu fiz, como que o povo sabia? Nós estávamos na fonte de Gideão, e lá ele estava falando sobre isso. Aquela ideia. Lembra dessa fonte do Gideão? Alguém sabe daquela história? Quando Gideão foi chamado, e ele convocou 30 mil, os irmãos sabem disso. Mas ele foi tomar água, ele estava naquela fonte, ele pregando sobre aquilo. Eu curiosamente, eu pedi para perguntar como que o povo ficava sabendo. E ele estava dizendo, a coisa curiosa, eles tinham um sistema de avisar o chofar, era para avisar, é para tocar trombeta. Só que cada vez, cada sistema, cada jeito, cada toque do chofar era um tipo de recado. De acordo com o chofar tocava, o povo de Israel sabia. Existia o toque de chofar para adoração, existia o toque de chofar que convocava para a guerra, existia o toque de chofar que era para recolher, e enfim. Falei, mas como esse povo sabia? Aí estava me explicando, eles ficavam em cima dos montes, e alguém tocava o chofar aqui no monte, aquele próximo monte ouvia o toque de chofar, ele repetia o toque de chofar, o outro ouvia, e repetido em poucos minutos. Israel inteiro sabia da notícia, porque não tinha WhatsApp, tá gente? Não tinha redes sociais, mas tinha o chofar, e cada tipo de toque era um recado. E assim que eles conseguiram transmitir o recado. E hoje eu quero desafiá-los a pensar que tipo de chofar nós vamos tocar nessa nação. Ou nós vamos simplesmente concordar com o sistema. Eu quero voltar um pouco sobre o sistema. Olha aqui para mim. Estamos chegando um tempo que vamos ter que escolher se nós vamos ou não se dobrar ao sistema. Quando começou a pandemia, eu fiz uma viagem de 10 mil quilômetros no nosso país. Inclusive passei por aqui no ano de 2020, outubro de 2020 eu passei por aqui. Eu fiz uma viagem de 10 mil quilômetros visitando a minha família. Saímos de Manaus, botou o carro, cheguei em Belém, fui para Pinheiros no Maranhão, São Luís, cortei o sul do Pará, cortei Tocantins, passei por Goiás, passei por Mato Grosso, fui para Roraima, Rondônia, Porto Velho 319, cheguei em Manaus, 60 dias. Pregando no meio da minha família. E dizendo para eles, prepara, porque nós nunca mais seremos a mesma família. Preguei na igreja de Manaus, eu dizia, a igreja nunca mais será a mesma. A nossa nação nunca mais será a mesma, porque nós estamos sendo preparados por um sistema para submeter a esse sistema. E alguém me fez uma pergunta, estava começando as vacinas e me perguntou, e agora pastor, eu vacino ou não? Falei, a questão sua, você decide. Mas você acha que a vacina é a marca da besta? Eu disse não, eu não acredito nisso, mas acredito que é o princípio de um sistema para nos submeter à vontade do anticristo. Vou repetir isso aqui. Não estou aqui dizendo isso, por favor não entenda isso. Eu estou dizendo que implantaram medo na nossa nação, no povo do mundo. E todos estão submetendo a isso. Isso é um preparo para nos acostumar com o sistema. Para daqui um pouco você não mais poder pregar, você não mais poder falar, você, se quiser, vai ter que submeter a um sistema do mundo. Grave bem isso. Mas a igreja vai ter que escolher. O que é que eu vou valorizar? Será que eu vou ter coragem de falar como Jonas falou, sou eu? O que é que eu faço? Me joga na água. Eu sou o problema. Será que a igreja terá essa coragem?
Ou se submeterá a um sistema? Ou vai fazer de conta que nada está acontecendo? Ou será um chofar para alertar as nações? Eu quero terminar chamando a sua atenção. Ouça aqui. O grande dilema de Jonas foi não entender os valores terrenos e os valores eternos. Para Jonas, o mais importante era ter a sua nação preservada. Para Deus, o mais importante era salvar aquela cidade. Porque os valores de Deus é diferente dos nossos valores. Já foi dito aqui, se não me falha a memória, pela Rosângela agora há pouco. Onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. O que você tem feito é para durar aqui ou para ir para a eternidade? Estamos vivendo um tempo em que a igreja prega muito mais o bem-estar na terra do que é o bem-estar eterno com Cristo. É hora de mudarmos. É hora de pensarmos diferente. E entender que tudo que nós estamos passando aqui, tudo que estamos vivendo aqui é passageiro. Hoje eu estou aqui. Amanhã ninguém sabe. Hoje você está aqui. Mas amanhã ninguém sabe. Eu preciso entender que os valores de Deus é diferente do meu. O valor de Deus são eternos. Os meus são passageiros. Eu queria que vocês se colocassem de pé. Onde está o seu coração? Mas eu quero ser mais agressivo no bom sentido. O que você tem feito como igreja? Como igreja, o que temos feito? Ah, pastor, eu sei o que eu devo fazer. Por que não faz? Por que não faz? Eu sei o meu chamado, por que não cumpre? Eu quero lembrar de uma coisa interessante em todo esse episódio. Quando Jonas disse: eu sou o culpado, eu sirvo ao Deus vivo. Você sabe o que aconteceu com os marinheiros? A Bíblia diz que eles oraram ao Senhor e deixaram os seus deuses e ofereceram sacrifício ao Senhor. Leia o texto, capítulo 2, o final do capítulo 1, desculpe. Diz que eles oraram a Deus, dizendo: Deus, nós vamos ter que jogar esse homem na água, porque ele disse, ele está em desobediência. Mas por favor, não impute em nós esse pecado. Não. E a Bíblia diz que eles oraram ao Deus de Israel. Porque quando o profeta toma a decisão certa, por mais que ele esteja errado, quando o profeta é verdadeiro, as pessoas são influenciadas. Eles deixaram os seus deuses e ofereceram sacrifício ao Deus de Israel. Sabe por quê? Que o profeta pode até errar, mas continuar no erro não. A igreja pode até errar, mas continuar negando os projetos de Deus não. Deus nos chamou para fazer a diferença. Você disse: ah, pastor, mas eu não tenho vocação. Quem disse? Quem disse que não tem? Quem disse? Você é a igreja. O mesmo Espírito Santo que age na minha vida, age na sua. Pode não ser na mesma proporção por causa do ministério, mas para salvar vidas e mudar a vida das pessoas, você é um instrumento de Deus. Não aceite, não se renda ao sistema, não fica de braços cruzados como se tudo estivesse bem. Não está.
O Brasil não está bem. O Brasil precisa de vozes proféticas, homens e mulheres que se comprometam com a verdade. Você que está aqui, você que está me assistindo, escute. Quem sabe você está também na situação como estavam os ninivitas. Eu quero dizer algo para você. Deus te ama. O projeto de Deus era salvar os ninivitas, porque Ele diz que os ninivitas não sabiam nem o lado direito, nem o lado esquerdo. Estava fazendo aquilo por ignorância. Hoje é tempo de arrependimento. É tempo de chorar. É tempo de vestir saco de pano. É tempo de descer do nosso pedestal. É tempo de abrir mão de títulos. É tempo de esquecer conhecimentos teológicos. É tempo de se render aos pés do Senhor e se arrepender. É tempo de vestir pano de saco, tirar o título de rei e se jogar na presença de Deus e dizer: Deus, nós nos arrependemos. Nós precisamos de arrependimento. E eu quero convidar você que entendeu essa palavra e quer fazer um concerto com Deus. Não só um concerto de reconciliar com o Senhor, mas um concerto ministerial, como Jonas fez. Ele foi jogado lá pelo peixe, agora ele retornou, disse: agora eu vou fazer a sua vontade. Eu quero convidar você para vir aqui à frente, para nós orarmos juntos. Orarmos juntos, dizer: Deus, nós queremos mudança de vida. Não queremos ser a igreja do casulo. Nós não queremos ser aquele que fica em casa vendo o mundo acabar sem fazer nada. Faz arder em nós, Senhor. Acende em nós esse fogo. Arde dentro de nós esse fogo. Me tira o sono até que eu cumpra o teu propósito. Quando vamos cantar uma canção, eu quero convidar você que entendeu essa palavra, vem aqui à frente para orarmos juntos, para nós fazer uma aliança e dizer: Deus, queremos mudança. Vem aqui à frente, vamos orar juntos. Restauração de ministério. O seu amor me deu uma nova canção. Pode chegar mais. Vamos orar juntos. Que me Nós precisamos e me deu que acenda dentro de nós essa chama. Me mostrou. Os dias estão se aproximando. E hoje eu posso ver. E hoje eu posso Deus, seu amor. Quantos ninivitas estão espalhados querendo ouvir de nós, precisando ouvir de nós. Clame ao Senhor. Levanta sua mão e comece a clamar a Ele, colocando a sua vida como instrumento, dizendo: Deus, eu quero agora. É o amor. E hoje eu posso ver. E hoje eu posso ver. Cantando que eu quero dizer algo para você. Vem no meu coração, escute. Para cada fujão, Deus tem um peixe. Escute bem isso. Eu não sei por que eu estou falando isso. Para cada fujão, Deus tem um peixe. Se só tu tens as palavras de vida.
não há outro lugar que eu queira estar, se só tu tens as palavras de vida, e não há outro lugar que eu queira estar, se só tu tens as palavras de vida. Coloque a mão no seu coração. Eu quero fazer o seu amor me deu uma oração, nova canção primeiramente de arrependimento. que me transformou e me deu uma direção. Depois, Me mostrou eu quero fazer uma oração de entrega. e hoje eu posso ver. Senhor, teu mundo e fora, necessitados de ouvir verdade que muda, não verdades que massageia ego. Quero ver tua face. E o responsável somos nós, e eu me incluo no meio dos tais. Assim como Jonas disse: culpado sou eu. Tem muitas coisas que o mundo está passando, que nós somos culpados, porque não alertamos os olhos. Quantas oportunidades eu já tive de alertá-los, as pessoas, quanto ao perigo. Que Deus, fui covarde, me perdoe. Talvez com medo, ou talvez porque eu queria mesmo o fracasso deles, até porque eu entendia que eles mereciam. E hoje nós, partindo de mim, nós nos arrependemos. Nos perdoe. Não queremos mais fugir da sua presença. Nós não queremos ir para Tarsis, nós queremos ir para Nínive. E se não quisermos, nos envie, mesmo não querendo. Nós damos ao Senhor a liberdade de nos usar como instrumento, mesmo na simplicidade. Nós queremos nos arrepender, Deus. Pedimos perdão, porque temos calado na hora que não podemos calar. Temos entrado nos porões da nossa própria vida, do conforto, e dormindo enquanto o mundo está morrendo. Nos perdoe por isso, Pai. Nos perdoe se nós temos desagradado o Senhor como igreja. Não nos deixa rendermos aos sistemas, ainda que isso custe um preço, ainda que se necessário seremos rejeitados. Meu Deus, nos ajude. Queremos entregar a nossa vida ao Senhor para ser chofar diante dessa nação. Nos usa como instrumentos. Nós queremos ser esses instrumentos. Queremos ser profeta, de pregar a verdade do Senhor. Nos ajude a ser. Coloca na nossa boca palavras de salvação, palavras que mudam as pessoas, Deus, palavras que tragam impacto e que não massageia simplesmente.
Palavra que salva. Nos usa. Em nome de Jesus. Eu quero fazer uma pergunta agora. Você que está aqui na frente. Quem sabe, por um motivo ou por outro, você andou com Jesus, mas por um motivo qualquer, você deixou o Senhor. Hoje é dia de você voltar para a casa dele, fazer como os ninivitas fizeram, se arrepender. E não quando fizeram depois, mas fizeram um dia de Jonas, se arrepender e dizer: Deus, eu quero, eu me arrependo. Fazer como fez os marinheiros, servir ao Senhor, se dobrar ao Senhor. Tem alguém que gostaria de entregar o seu coração a Jesus, ou voltar para os caminhos do Senhor? Dê um sinal com a sua mão onde você estiver. Eu quero orar com você. Foi me dado a responsabilidade de fazer essa pena. Hoje é o seu tempo. Tem uma palavra que Jesus disse certa feita que me impacta muito. Alguém chegou falando para Jesus sobre alguns que tinha morrido com a queda da torre de Siloé. Assustados, e disse: ouviu o que aconteceu? Jesus olha para ele e disse: você achou que são piores que vocês? Nem eles e nem aquele cujo sangue foi misturado ao sacrifício. Jesus termina a frase dizendo: se todos não se arrependerem, todos serão condenados. Tem alguém que gostaria de entregar o seu coração a Jesus? Dê um sinal com a sua mão e eu quero orar com você. Ou voltar para os caminhos do Senhor? Não? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Poder voltar para o seu lugar. Nós já estamos encerrando. Eu quero desafiá-los. Não sei se posso, mas estou com a palavra. Depois, se não puder, o pastor me puxa a orelha. Eu quero desafiá-lo essa semana. Você ser o chofar de Deus na vida de uma família. Vamos todos colocar de pé, nós já estamos encerrando. E olha aqui o desafio essa semana. Eu quero desafiá-los. Você ser um chofar de Deus na vida de uma família essa semana. Ir na casa dela, fazer uma visita, ligar para ela e tomar um café com ela, lanchar junto, enfim, e dizer: eu estou aqui para trazer um recado de Deus para você. E ora a Deus e seja um Jonas na cidade dos ninivitas, levando o amor de Deus e arrependimento para essa família. Esse é um desafio da semana, prático. Amém? Pode ser, pastor? Então, está aqui o desafio. E domingo que vem, se possível, traga essa família. Eu gosto de uma expressão, uma vez eu ouço essa expressão: eu gosto de crente medroso. Quando eu falo de crente medroso, a Bíblia diz que a gente não precisa ter medo, né? Mas eu gosto de crente medroso. Crente medroso é aquele que não anda só. Por onde ele vai, ele leva alguém com ele. Não quer andar só. Então fica o nosso desafio. Amém? Levanta sua mão comigo. Que o amor do nosso Deus, grande Pai, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus seja com cada um de nós, hoje e sempre. Vamos em paz. Tenha uma excelente